1980 e em 2011, à distância, e com alguns amigos no conselho, etc., eu fiquei inconformado, indignado com o terceiro mandato do Juvencio, articulado pelo Carlos Miguel Aidar, e de quem eu tinha sido colega de diretoria lá atrás, e até interpelei, falando, poxa, mas ouvi dizer que foi você, isso é um absurdo e tal. Ele falou, cada um pensa conforme a sua consciência. Uma resposta escrita que ele me deu, eu falei, tá bom, então você fique com a sua, eu fico com a minha. E aí comecei a retomar contatos com pessoas da época, entre eles o Fernando Casal de Rey, que quando, na época do Galvão, era diretor adjunto de futebol do Jaime Franco. E conversando com o Fernando, e mais indignado ainda do que com a mudança do estatuto para o terceiro mandato, eu fiquei com a reação, ou com a falta de reação do Conselho. Tudo bem, quer tentar, tenta. Agora, aí quem foi contra, né? E o Fernando era contra, e aí? Porque nós éramos poucos, então não adiantava falar nada. Eu falei, mas adianta, tem que marcar posição, tem que registrar, que a história vai lembrar, e tudo tem ata. Então, em algum momento, alguém vai lembrar de quem foi contra. Aliás, o Juvenal teve uma eleição que o anticandidato foi o Edson Lapola, né? E teve, coitado, pouquíssimos votos, e o Juvenal dizia que a oposição cabia numa Kombi. E era assim, né? E assim foi. E para ter esse terceiro mandato, infelizmente, o Juvenal vendeu a alma para o diabo politicamente dentro do clube. E aí começou a aparelhar o Conselho. E na eleição, na convocação para a eleição no Conselho do presidente, o Juvenal inseriu lá um assunto que era oferecer o Estado em garantia de uma reforma que ia ser feita pelo Andrade Gutierrez, cuja minuta de contrato nós examinamos e era altamente danosa para São Paulo, ia gerar mais briga do que a do Palmeiras com a WT. E depois Andrade Gutierrez, inclusive, também veio a ter dificuldades e tal. Então ele, sempre muito inteligente, né, colocou esse assunto junto com a eleição, imaginando que ia ter quórum, porque para fazer essa operação precisava um quórum mínimo, ele imaginando, então, que teria quórum para isso. E aí, pela oposição, o Calil, com muita dignidade, e já sabendo também de antemão que se tinha sido 740 lá na eleição, naturalmente a chance dele ganhar também seria muito pequena, então nós fizemos um movimento para não entrar na reunião do Conselho, para não dar o quórum para a sessão do estádio Andrade Gutierrez, uma operação meio de hipoteca, no rolo grande. E aí não entramos, não houve quórum para votar esse assunto. Também acabamos nem votando para presidente, em função de não termos entrado. Estávamos ali no Salão Nobre, etc., mas sem entrar. Aí foi eleito Carlos Miguel, né? E nessa altura, já desde o Juvenal, o Júlio Casares fazia parte do grupo. Era o enfant gâté do Juvenal, depois se tornou também do Carlos Miguel, começando como diretor de marketing, indo depois para a vice-presidência de marketing, criou o Soberano Tricolor, foi uma ideia dele, é uma pessoa assim, muito criativa, muito articulada, vocês conhecem, fala muito bem, etc. e tal. E eu não o conhecia pessoalmente então. Até que em 2015, já no Conselho, surgiu aquele contrato da Far East, o famoso JEC, de intermediação entre o São Paulo e a Under Armour para fornecimento de material esportivo. E esse contrato, quando nós examinamos, antes de ser votado no Conselho, um grupo, eu já na oposição, né, continuando na oposição, vimos que era um contrato altamente danoso para São Paulo e altamente desnecessário. Nós íamos pagar em torno de 20 milhões de reais de comissão para a Far East, para fazer a intermediação com uma empresa que já vinha conversando com São Paulo, fazia naquela altura 9 meses.
Então, para que eu precisaria de um intermediário para isso? Primeiro. Segundo, esse intermediário tinha uma história confusa, que ele mora nos Estados Unidos, a empresa dele é nos Estados Unidos, mas a sede social é em Hong Kong, tudo muito confuso. Terceiro, o contrato não estava assinado. E quando nós reclamamos disso, o diretor jurídico de então, hoje consultor jurídico da presidência, não mais, né, porque o presidente saiu, o doutor Leonardo Serafim, saiu da sala e voltou meia hora depois com um contrato assinado. O Leco, então presidente do Conselho Deliberativo, até brincou na reunião, dizendo: puxa, eu nunca vi uma pessoa tão rápida de voltar de Hong Kong como você, né? Em uma hora. Não, era outra via, etc. Enfim. Bom, em função disso, o contrato foi pautado no Conselho, mas o próprio Leco suspendeu a votação e criou uma comissão para analisar melhor esse contrato. E teve a ideia de me incluir nessa comissão, que era também composta pelo Marcelinho Portugal Gouveia, filho do ex-presidente Marcelo Portugal Gouveia, que havia sido diretor também do Galvão, na época, lá atrás, e o Arthur, que é do grupo do Roberto Natel, São Paulino também de Quatro Costados, frequentador assíduo do Clube Social, etc. Aí começamos esse trabalho, e o Carlos Miguel sempre dificultando, proibiu os diretores de nos dar informações de tudo e tal, questionou a nossa legitimidade para fazer esse trabalho. Mas aí nós fomos vendo que, como se diz por aí, o buraco era mais embaixo, né? E quem representava o Jack no Brasil, a empresa do Jack no Brasil, era o Douglas Schwartz. Na época, quando era diretor adjunto de marketing do Júlio, quando o Júlio ascendeu à vice-presidência de marketing, ele, Douglas, ascendeu à diretoria de marketing pleno. E o Carlos Miguel proibiu que qualquer um deles falasse conosco, e a coisa foi caminhando, e a gente, analisando várias outras informações, vimos que, de fato, foi um absurdo aquele contrato. Sendo que em julho de 2014, 2015, não me recordo exatamente, há uma autorização assinada somente pelo senhor Júlio Casares para que a Far East, o senhor Jack, fizesse essa intermediação com a Under Armour, que, como eu disse, já vinha rolando desde novembro de 2013, então é 2014. Aí, milagrosamente, em julho foi dada essa autorização, em setembro foi fechado o contrato com a Under Armour, né? Quer dizer, uma conversa que durava, que não ia, que etc. e tal. Eis que abrem-se as portas e 2 meses apenas depois dessa autorização foi assinado o contrato com a Under Armour, que nunca respondeu às perguntas que fizemos, tanto a Under Armour aqui no Brasil quanto na sede, a quem oficiamos. E depois, felizmente, o São Paulo não chegou a pagar valor algum por essa suposta intermediação para a Far East. Mas depois nós viemos saber que São Paulo gastou R$200 mil com um parecer tributário sobre a incidência do imposto de renda que haveria na remessa desses pagamentos para o exterior. E a resposta desse parecer foi de que, nos moldes que estava o objeto do contrato, essa alíquota seria de 25%. Portanto, esse valor seria ainda acrescido de 25%. Mas que, se mudasse o objeto social por uma outra fórmula, passaria a ser de 15%. Aí, num outro passe de mágica, o contrato foi literalmente rasgado e refeito para que mudasse a redação, isso já em dezembro. Ou seja, o contrato já deveria, em tese, ter sido até tido um pagamento inicial, que, felizmente, repito, não houve. Só que, por conta desse parecer tributário, como eu disse, nós tivemos um gasto de R$200 mil, então, que é dinheiro de pinga perto do que seriam os 20 milhões. Mas, de todo modo, para mim,
pessoalmente, seria um bom dinheiro. E pesaria para o clube também. Bom, aí, depois que aí o próprio Carlos Miguel, pressionado, apareceu com uma carta, um e-mail, de verdade, endereçado ao Jack, dizendo, olha, o conselho não aprovou, então não vai ser possível dar sequência, etc. e tal. Isso com o contrato já em execução, em tese. Aliás, já até executado. E era um percentual, esses 20 milhões resultariam de percentuais sobre os valores recebidos da Under Armour. Por isso é que chegava nesse montante. E como o da Under Armour já estava em curso, tecnicamente, o da intermediação também já estaria. Mas aí o Carlos Miguel falou, olha, não foi aprovado, então não vai ser possível. E aí, outro milagre, o Jack, magnanimamente, falou, então está bem, vamos rescindir, eu não cobro nada, e fica tudo como dantes. Quiseram a todos os devedores do mundo ter credores tão magnânimos assim, que rescindem em contrato sem nada a receber e tendo um crédito de 20 milhões. O fato é que, então, o contrato foi desfeito, mas nós concluímos o nosso parecer sugerindo que o assunto fosse para o Ministério Público, porque havia uma série de diligências que nós vislumbrávamos, que nós não tínhamos condições, competência legal para adotar. No entanto, o nosso parecer, quando foi para o Conselho, não foi distribuído aos conselheiros, como nós pedimos, e como aí o Carlos Miguel já havia até renunciado à presidência, e aí o acerto era, olha, você renuncia e passamos um pano no resto, etc. A Comissão de Ética sugeriu o arquivamento sob o argumento de que São Paulo não tinha tido prejuízo, de vez que o contrato não gerou gasto. E foi aí, inclusive, que nós soubemos do tal parecer tributário e do custo dele. Mas aí tentamos complementar o nosso parecer e o presidente do Conselho, então, não nos deu essa oportunidade.